Karma, reencarnação e livre-arbítrio. Fitias. Muita coisa tendes ouvido e lido, por certo, dado o vosso interesse cultural espiritualista, sobre as leis de karma, reencarnação e livre-arbítrio, cujas noções nos levam ao entendimento da vida, quando as interpretamos com justeza e propriedade, sem os fanatismos que as deturpam como a tudo mais. Há muito, porém, que dizer acerca dessas 3 leis básicas da teosofia. Torna-se necessário que meditemos no seu conteúdo, extraindo toda a seiva que elas nos podem fornecer. Daí a razão de insistirmos em falar de karma, reencarnação e livre-arbítrio, leis teosóficas por excelência ou eubióticas, por constituírem não só a base da teosofia, mas também a pedra fundamental da eubiose, a ciência da vida. Karma é, como sabeis, termo oriundo da raiz sânscrita kri, que significa ação. Como entender, pois, karma como lei, fez-se a significação do próprio vocábulo? Qual o seu sentido filosófico? Qual a sua procedência? Qual a sua finalidade? Todos esses temas de meditação aí ficam, desafiando a nossa argúcia para destrinchá-los. Karma, consoante seu étimo, pode e deve ser definido como lei da ação. Ação está entendida, porém, em toda sua plenitude, isto é, não só como uma força ou poder consubstanciando-se numa propriedade ou constituindo um atributo, como também uma consequência, um efeito ou uma reação, que nada mais é do que uma ação mesma, em última análise. No seu sentido filosófico, karma tem várias definições, onde diferem os termos, mas coincide, como sabeis, o conceito de lei de causa e efeito, como é o mesmo também expressamente definido. Derivada de Dharma, a lei de causa e efeito não é, como também não é a primeira, lei dos homens, ou melhor, elaborada pelos mesmos, porém, sim, lei para os homens, quais as leis de reencarnação e livre-arbítrio, tributárias, de Dharma, a lei das leis, emanada de Deus, Brahman, Allah, Tata ou que outro nome se dê àquilo, aquele algo ou alguém que a tudo e a todos rege, propiciando possibilidades de evolução, evolução esta que se resume na transformação de vida-energia em vida-consciência. Compreende karma 2 aspectos: 1, em que domina o conceito do significado mesmo da palavra ação, que faculta aos seres tornarem-se agentes de uma finalidade a cumprir e, portanto, responsáveis à ação. Outro, em que impera a responsabilidade, já não mais apenas a ação, mas do agente ele mesmo, quando este, como homem, possui, além do direito de agir, o de escolher como fazê-lo. Incluem-se no primeiro caso todos os seres, no segundo, somente os humanos, depois da emancipação psicológica coletiva e individual. Visa essa lei divina, portanto, essencialmente, por um lado, a facultar o meio único capaz de promover a vida, cuja característica é o movimento, e por sua outra face permitir o perfeito ajustamento entre a causa e o efeito, entre a ação e a reação. Ora, todos os seres sofrem, assim, o efeito da lei do karma, com a diferença, entretanto, que, para os seres das hierarquias inferiores à humana, não há mérito nem demérito próprio, não implicando no seu agir e no seu reagir nenhuma consequência com o sentido de prêmio ou castigo. Isso, porque os elementos que compõem os reinos da escala evolutiva inferiores ao nominal são regidos por uma vontade que independe deles, ou melhor, estão sujeitos à pré-vontade, como nos ensina a eubiose, pré-volição essa que nada detém, por ser o regime da força. No que se refere aos homens, desde que os mesmos atingiram a etapa evolutiva que lhes proporcionou o grau de mental suficiente para permitir o querer próprio, ou, o que é o mesmo, a auto-vontade que condiciona o livre-arbítrio, o direito de escolha, já aqui surgem o mérito e o demérito, como consequência lógica e natural do acerto ou do desacerto, trazendo o prêmio e o castigo, o prazer e a dor, resultantes desse privilégio excepcional inerente às humanas criaturas, de serem elas mesmas que escolhem as leis a que devem obedecer e, decorrentemente, terem consciência de si mesmas. Tomada na acepção do termo, a lei do karma é universal. Há que convir, porém, que no seu caráter de castigo, feição única dada a karma vulgar e costumeiramente por pessoas leigas e mal instruídas no assunto, quando essa lei presume responsabilidade penal, só e particularmente aos homens interessa e atinge. Tornar-se-ia óbvio perdermos tempo em demonstrar a veracidade de karma como lei de ação. Provam-na sobejamente Swedenborg com a sua lei, que poderemos resumir em: tudo se move,
e a tanto nos leva à simples e mesmo superficial observação do que se passa em nós e em nosso derredor. Ação, sempre ação. A ação, gerada em a natureza pela necessidade do necessário, que conduz fatalmente à evolução, porque regida por um amor e uma sabedoria que condicionam, causalmente, essa finalidade, mas, também, ação que pode resultar, no homem, tanto da necessidade do necessário quanto da do supérfluo e prejudicial à mesma evolução, conforme age o homem, que evoluía até certa e determinada fase da vida por força de um amor e uma sabedoria que lhe regulam a ação, independentemente de sua vontade, e depois mercê do próprio querer determinante da ação, que tanto pode ser regulada pelo amor e pela sabedoria, como, ao invés, pelo desamor e pela ignorância. Há, pois, em a natureza, uma finalidade através da causalidade, quando a evolução se processa sem consciência do veículo ou instrumento dessa mesma evolução, e uma causalidade através da finalidade, quando a evolução é atingida com consciência do intermediário, como ocorre à humanidade em geral, desde que dotada do mental que lhe permite optar e agir conforme a lei da finalidade, e ao homem, em particular, desde a idade em que se emancipa, tornando-se, por assim dizer, apto a ser o pai de si mesmo ou a realizar um segundo e transcendental nascimento. Tem, assim, a evolução duas fases, uma, em que o objeto pelo qual é a mesma levada a efeito, sofre passivamente a ação, e outra, na qual se concretiza o mesmo desiderato, coparticipando nisso, de modo próprio, o agente, que atua ativamente. Processa-se, pois, a evolução, a princípio, segundo uma passividade ativa, e depois, consoante uma atividade passiva. Passivamente ativos são todos os elementos de que se serve a natureza para causar a evolução, inclusive o homem, antes da outorga total e definitiva dos três atributos que o caracterizam e tornam semelhante a Deus mesmo: vontade, atividade, sabedoria. Ativamente passivos são todos os seres que servem conscientemente à natureza, na obra da evolução, apropriando-se dessa sua magna tarefa, que se resume em transformar vida-energia em vida-consciência. Ora, os homens, como diria um poeta, do mais velho ao mais criança, que foram feitos de Deus à semelhança, e por esta razão mesma gozam de excepcionais prerrogativas, poderiam e poderão fugir à lei do karma na sua feição de castigo, anulando-a nesse particular e extinguindo a dor que foi tornada em caminho, por força de um poder agindo sábia e amorosamente, para bem dos próprios homens, como remédio aos erros cometidos, porém não como vereda obrigatória à evolução. Originariamente, no grande plano traçado para a sua consecução, onde a ação, o amor e a sabedoria constituem o real caminho. Os homens, contudo, erraram e continuam errando. E aí está karma a exigir-lhes que sofram as penas do que fizeram e fazem de mal, por intermédio dos instrumentos de que dispõem a natureza e até dos próprios homens, que a tanto se prestam, tornando-se, conscientemente ou não, verdugos de seus semelhantes, malgrado possam e devam deixar de ter essa função vingadora, necessária e imprescindível mesmo, mas não necessária e imprescindivelmente de atribuição humana. Convém lembrar, a propósito das últimas linhas, que os astros inclinam, porém não obrigam. Traduzindo a sentença, que se diga ao passar, é certa em todos os sentidos, diz a mesma não caber ao homem castigar um outro, obrigatoriamente, solvendo uma dívida kármica, isto é, punindo a quem anteriormente exerceu função de seu algoz, como também expressa não haver obrigatoriedade de continuar mal o homem que o foi em vidas passadas, como também sofre o mesmo a consequência total de prevaricações em outras existências, uma vez que tudo isso depende da sua ação, suscetível do controle de sua vontade, portanto, capaz de modificar, atenuar ou anular mesmo efeitos preexistentes, cuja transformação se processa, no eterno encadeamento das coisas, tudo explicando e justificando oportunamente. Não bastaria, entretanto, ao homem ser levado à ação para evoluir, por força de uma lei que a tanto compelisse, nem poderia ele agir por si mesmo com responsabilidade, sem que outras leis lhe facultassem promover os demais meios. Surgem, então, o renascimento e o livre-arbítrio, que possibilitam respectivamente, o tempo preciso para o homem realizar essa evolução e o direito de fazê-lo a seu critério, forjando os pormenores de execução, em que implica o ditado todos os caminhos conduzem a Deus, ou mesmo o direito de não funcionar como agente da própria evolução, incidindo nas sanções da lei, pela qual é
após várias tentativas, deixado fora da corrente como inútil e, portanto, desprezível. Ora, a evolução é uma verdade insofismável, mas não é apenas a evolução física da espécie, porém, sim, de consciência, e deve, assim, ser um feito espiritual, e não um feito físico somente. Evolui, pois, e cresce o indivíduo numa consciência cada vez mais desenvolvida e perfeita, o que, evidentemente, não pode ser realizado no curso de uma só e breve vida humana. Requer, desse modo, a evolução de um indivíduo consciente, bem como o preparo para a função de agente consciente da evolução, e reencarnação ou renascimento. Necessidade lógica e feito espiritual de que podemos ter experiência, o renascimento é realidade incontestável, confirmando essa lei as mais convincentes provas, aí incluindo as obtidas por dedução e por analogia. É a objeção comum a essa lei, nascer o homem, e dizemos nós, sem veleidades outras, nascer esse homem conhecido, mas não totalmente, ainda, da anatomia, da fisiologia e de tantas outras ciências que lhe dizem respeito, nascer o homem, dizíamos, sem se lembrar das vidas anteriores, o que, pelo raciocínio dos que negam a reencarnação, é motivo bastante para anular todas as razões que a afirmam. Para rebater a argumentação, respondemos com uma simples pergunta a ser comentada pelos interessados: lembra-se o homem, constantemente, aflorando permanentemente a sua memória, em todas as ocasiões e em todas as idades, de tudo o que ocorreu com ele numa só vida? Vejamos, por outro prisma, raciocinando psicologicamente, os prós e os contras da reencarnação. Sob a alegação de que, se o homem fora dado saber tudo o que fez, melhor seria para se corrigir, evitando a repetição do feito, contestam os negativistas o renascimento. Aqui cabe, ainda, uma pergunta-resposta: deixa sempre o homem de matar ou de cometer outro crime, por saber que já o fizera antes numa mesma existência, tem ou não até mesmo sofrido penalidades legais humanas consequentes? Do ponto de vista psicológico mais profundo, porque é o adotado pela natureza, ensinam a teosofia e a eubiose não presumir erros ou senões o renascimento olvidando o homem cometimentos e condições de vidas anteriores. Muito ao contrário, tendo em vista que o uso do cachimbo deixa a boca torta, que o hábito é segunda natureza, e que, sobretudo, os astros inclinam, embora não obrigando, à vantagem e necessidade que o homem, até certa fase de cada uma de suas vidas desconheça o passado, para evitar a causa em que este efeito se transformaria, dando eclosão, se incausado, a um obstáculo, seja o desânimo, o ódio, o orgulho, a vaidade, o medo, ou que quer que seja, encausamento ou possibilidade de causação. Essa impossível de prever, dadas as faculdades do homem, com suas facilidades de inclinações, também, por isso, de imprevisível extensão. E não só até certa etapa de cada existência torna-se vantajoso e necessário o esquecimento do que o homem foi e fez em vidas pregressas, mas, também, até determinado período de uma série de reencarnações, pois é de concluir que, exigindo a evolução do indivíduo consciente longo tempo, bem como o apresentamento para funcionar conscientemente como agente da evolução, só depois de muitas vidas, alcança o homem um estado de consciência que lhe faculta conhecer vivências outras, sem prejuízos, nem desejos, nem paixões, por ser um estado de consciência que gera uma supravontade, onde não tem guarida nem o querer nem o poder, senão em função do dever consciente, consequentemente, indeclinável. Inumeráveis são as confirmações da lei de reencarnação. Citaremos algumas, para encerrar esse assunto, aduzindo breves comentários. Nascem as criaturas humanas sob as mais variadas condições, umas, perfeitamente sãs, outras, com defeitos de toda sorte, algumas, em famílias abastadas de recursos, total ou parcialmente, diversas, em famílias pobres, no todo ou em parte, várias, já não em famílias regularmente constituídas, mas de concubinatos, prevaricações e adultérios, sob sujeitas às mais diferentes circunstâncias. Desenvolvem-se esses mesmos entes manifestando, também, os mais variáveis pendores, patentes através de seus jogos infantis prediletos. Tudo isso, bem analisado, confirma o renascimento. Deus é bom, onisciente, onipotente e, enfim, justo. Não poderia ele permitir tal diversidade de condições a seres que tivessem uma só oportunidade de vida, se não devesse,
após ter lhes dado possibilidades iguais ao nascerem por vez primeira, em tudo e por tudo, facultar-lhe o fazei portivo bíblico, atribuído a Jesus, o Cristo, e aconselhado ao homem por quantos iluminados e santos, mensageiros de Deus, aparecem entre os homens indicando-lhes o caminho maior e melhor a seguir na senda da evolução, que não é apenas um evolver físico da espécie, mas também da consciência, e se processa por intermédio de todas as criações da natureza, além de o ser pelo homem, obra-prima dessa mesma natureza, e tão perfeita, que, possuindo atributos iguais ao de ela, pode a mesma identificar-se na obra, e até procriar, com o fim de fornecer elementos semelhantes a si, capazes de, como ele próprio, servirem de instrumentos à citada evolução. No que tange à lei do livre-arbítrio, há muito que dizer ainda, além do que ficou atrás, expressamente nas entrelinhas. Negada a priori pelos absolutistas, que estimam karma como lei da predeterminação, não podendo o ser humano, portanto, fugir ao destino, fado ou sina que um determinismo indestrutível impusesse inexoravelmente, a lei do livre-arbítrio forma, com a do karma e a da reencarnação, um conjunto indecomponível sem risco para o homem a quem se destinam essas leis. Tão fanático é o homem que se julga absolutamente livre no agir e no reagir, quanto o que se considera completamente sujeito a um destino predeterminado por força estranha totalmente alheia à sua vontade, como outrocinho que admite poder realizar tudo o que pode e deve em poucas dezenas de lustros. Releva ponderar, repetindo, que karma, na sua expressão total, reencarnação e livre-arbítrio são leis que regulam atividades humanas, e, portanto, para os homens, a lei do livre-arbítrio, principal e essencialmente concerne ao homem. E isso desde que o mesmo atingiu a idade adulta, digamos assim, na sua meta evolutiva, isto é, desde que adquiriu a auto-vontade que lhe é peculiar, e que data do tempo em que lhe foi outorgado o direito de pensar e ser, portanto, aí, foi que surgiu o livre-arbítrio como lei. Até então, até essa fase da evolução, não poderia, por faltar-lhe mental próprio suficiente, ter o homem o livre-arbítrio que lhe permitiria discernir e, em consequência, optar, se não seguir, como os demais elementos que o antecedem na escala natural, o destino, o fado ou a sina que foi obrigado por força de uma lei que lhe escapava à alçada, evoluindo sem consciência própria, e sem poder contribuir conscientemente para essa mesma obra, comprudentemente, o que equivale a dizer ter evoluído. Por responsabilidade à ação, e não com responsabilidade da ação. É sabido que qualquer força não encontrando outra que a encause ou lhe possibilite a ação, e, em consequência, permita um efeito, resulta em louca e estéril expansão de energia. Assim sendo, para haver responsabilidade, torna-se indispensável a existência de dois poderes. Nisso está, precisamente, a razão de ser o homem capaz de responder a uma ação. O homem, porém, não é uma força ou poder, sem consciência própria, como as representadas pelos demais elementos que lhe são inferiores na escala evolutiva, e ele mesmo ao tempo em que era simples artifício da natureza, respondendo mecanicamente à ação de outra força, tornada, assim, em causa. Sobre ser ao homem possível reagir como uma força sob a ação de outra, torna-se-lhe permissível e forçoso, ainda, potência consciente que é, agir como causa de aperfeiçoamento físico da espécie e da consciência, e com causa, não por causalidade, mas por finalidade, movendo-se por determinação própria e tendendo à realização de um fim, em comunhão com Deus, a cuja semelhança foi feito o homem, não, morfológica e totalmente, é certo, mas funcional e relativamente, pelos atributos inerentes. Variáveis apenas na extensão ou quantidade, porém, qualitativamente, iguais, vontade, atividade, sabedoria. Ressalta do que expusemos, constituírem as leis do karma, da reencarnação e do livre-arbítrio uma simbiose perfeita, cabendo ao homem meditar sobre a mesma, sem permitir que o seu mental desfigure as componentes, pelo parasitismo passível entre elas, se, por empréstimo, esse mesmo mental lhes der motivo à oportunidade, confirmando o acerto de que, simultaneamente, o mental é a via da verdade e a da mentira.